Amados, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Vamos lá para o mesmo texto que vocês leram, Gênesis capítulo 16. Nós vamos estar falando sobre Agar, sendo que nós abordamos alguns assuntos, alguns aspectos da vida de Agar, mas eu quero voltar um pouquinho só no texto e falar sobre um outro aspecto da vida de Agar, tá? Pelo menos 4 pontos eu quero destacar aqui. Então, assim, eu não vou pedir os irmãos para lerem somente alguns versículos, porque para entender essa história, esse drama, né, ocorrido dentro da casa de Abrão, seria necessário ler todos os capítulos, né, o 16, o 17, o 18, até o 21, até o capítulo 21. Mas eu vou dar, assim, a oportunidade de vocês, quando vocês chegarem em casa, no horário de 9 até as 5 da manhã, é o tempo vago para vocês, né? Ninguém aqui vai trabalhar nesse horário, então vocês terão a oportunidade de estar meditando nesse texto, não é verdade? Ninguém vai trabalhar nesse horário, né? Equaliza melhor esse microfone, por favor, porque 2 momentos em que você se sente sozinho, quando você está na hora da morte e quando está falando em público, né? Então, quando o microfone falha, aí, né, bate aquela vergonha, aquele desconforto, só Jesus na causa. Bem, vamos para... Ainda não está legal. Pessoal do som aí, por favor. Vamos para Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 4. Vamos falar sobre Sara e Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, que significa pai honrado, né? E Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, para pai honrado, para pai de multidões. Tem outro microfone? Então vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. Fuga, o nome de Agar significa fuga. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, isso significa que ele concordou com essa decisão de Sarai, e aqui no melhor estilo solução da época, Sarai vai entrega a sua escrava egípcia, Agar, que na sua Bíblia, né, aí o H está sem H, mas na transliteração do hebraico, H tem H. Bem, eu acho que deu para entender, né? Então aí o H está sem H e no hebraico o H tem H, tá? Deu para entender, né? Vamos lá. E Abraão concordou ao conselho de Sarai, Abrão, né? Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concedeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Até aqui temos lido a palavra do Senhor. Senhor, unge os lábios do teu servo para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, vamos pensar no seguinte. Vocês já viram a situação difícil que essa família está vivendo, né? Nós sabemos e conhecemos Abrão como pai da fé, isso porque somente a ele o Senhor o provou da forma como nós conhecemos aqui, né? Entregando o seu filho para sacrifício, e o Senhor, novamente, ele vai interferir e não permite. E agora, o Senhor havia feito uma promessa a Abrão. Sarai tomou conhecimento disso, mas, como eu disse, né, naquele estilo solução da época, ela pensa assim, está demorando muito, né? Abrão tinha 86 anos, ela 76, e ela falou assim, não, vou tomar providência, vou resolver esse problema, porque Abrão não tinha filhos, ele tinha muitos servos.
Eu deduzo, aí é uma palavra minha, né? Porque eu calculo mais ou menos que pelo menos umas 900 a 1.000 pessoas estavam na responsabilidade de Abraão, tá? Pelo menos esse número. Apesar de um número de servos e servas, ele e sua esposa não geraram filhos. Então a preocupação é quem vai herdar toda a fortuna, os bens, quem vai administrar esse grande empreendimento, né? Imagine alguém na responsabilidade de um número expressivo assim de pessoas, né? E ele era muito rico. E segundo alguns historiadores, ele comprava terras. Então quando ele voltou para a terra prometida, ele voltou para a terra que ele havia comprado, tá? Segundo alguns comentadores bíblicos. Então, o que acontece? Abraão vai nessa relação com Agar, vai gerar um filho por nome Ismael, que significa ele riu. E a gente vai entender em que momento. Esse ele riu, até eu fiquei pensando, será que foi a Sara que riu? Não, não foi a Sara que riu, embora a gente sabe que Sara também ri, quando o Senhor faz a promessa de que ela seria mãe. E 1 ano você será mãe. E ela dentro da tenda, ela sorri, né? É como se fosse assim, né? Duvidando da palavra, da promessa do Senhor. E nesse momento, a gente percebe a interferência humana nos projetos, nos planos de Deus. Você sabe que quando nós interferimos nos planos de Deus, nós assumimos a conta e o risco, né? É por nossa conta e risco, e isso vai trazer consequências ruins para a nossa vida. E não pode ficar diferente, né? Nós vimos lá desde o Éden, quando o homem, né, abençoado por Deus, no local maravilhoso, ele se permite ser influenciado pelo inimigo das nossas almas, e aí coloca toda a raça humana a caminhos, a passos largos para a perdição. Quando o homem interfere nos projetos de Deus, ele só pode colher coisas ruins. E aí nasce, não estou dizendo que Ismael, né, era uma promessa ruim, mas não estava no projeto de Deus para abençoar Abraão como pai de grande nação. E aí nós vimos que ele, tomando a sua escrava por esposa, naquela época você fala assim, mas isso era permitido? Sim, naquela época era permitido. Inclusive o Código Hammurabi de 1750 a.C. permitia, tá? Naquela época era permitido. Era da vontade de Deus? Nunca foi, tá? E nós temos isso lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Nunca foi do plano, da proposta de Deus de homem ter várias mulheres. Mas nós sabemos que estamos tratando aqui de uma raça caída, que está sempre interferindo nos planos de Deus, e, com consequência disso, nós colhemos os resultados das nossas decisões, porque nós deixamos de deixar Deus ser Senhor da nossa vida e das nossas decisões. E enquanto Ele é Senhor, vai tudo bem, mas quando nós nos tornamos Senhor das nossas decisões, aí tudo dá errado, e não podia ser diferente na experiência do pai da fé. Então nós vimos que por Sara ou Sarai ser estéril e por Agar ter dado um filho, logo ela se colocou numa condição de matriarca, né? Porque eu acredito que naquele clã, quem administrava toda aquela multidão de gente era Abrão e Sarai. Mas agora, porque ser mãe era um privilégio, e Sarai estava numa condição assim de desprezada, porque não podia gerar filho para o seu esposo. E olha a situação. Um aspecto interessante nessa história é a vaidade, né? Quando alguém está numa posição e é colocada numa posição maior, seja num ambiente religioso, seja no mercado de trabalho, o perigo, e Paulo vai advertir-nos quanto a isso, né? Que a vaidade precede um tombo, não é mesmo? Então nós temos que ter muito cuidado, porque esse foi o pecado de Lúcifer. Segundo a Bíblia, ele se envaideceu e isso culminou em sua queda. E veja, quando Agar foi colocada naquela condição de mãe, né, e gerou filho para o seu senhor, ela se sentiu, né, toda cheia.
E agora você imagina, uma mulher grávida precisa de cuidados, né? E ela era escrava, ela devia dar atenção e atender a sua senhora, Sarai, em todos os seus pedidos. Mas agora grávida, limitada, né, e se sentindo a tal, né, diz o texto bíblico que ela desprezou a sua senhora. É justo? Não. Agiu com sabedoria? Não. Então nós estamos vendo aqui uma pessoa que, por ser colocada numa situação delicada, né, porque é estranho, né, uma mulher entregar uma outra mulher para gerar filhos com seu esposo. É complicado isso, né? Mas como não foi plano de Deus, foi projeto humano, Deus havia feito uma promessa a Abraão e Sara incluiu Agar nessa promessa. Então olha a interferência. Veja que coisas absurdas têm acontecido na família daqueles que foram os nossos heróis na fé. Tá? Por que a Bíblia registra isso? Registra para que a gente conheça os erros que nós cometemos. Nós não vamos reproduzir uma situação dessa, mas serve como lição para nós de uma sociedade que não tem Jesus como Senhor. E aí, o que acontece? Uma medida ela tem que tomar, porque uma vez que ela está sendo desprezada, Sarai precisa apelar pela própria lei do Código Hammurabi. Então, o Código permite que, nesse caso, quando um escravo ou uma escrava despreza o seu senhor, desobedece, pode ser mandado embora. O mínimo que se pode fazer, mandar embora. É justo mandar uma mulher grávida para fora de casa? Não, não é justo. Mas isso foi feito dentro de uma família referência para nós, né? É a família do pai da fé. E aí, Sara, ou Sarai, chega para Abraão, ela tomou decisão de dar a sua serva, sua escrava, para o seu esposo. Mas agora ela coloca a culpa no seu esposo. Olha aí ó, a situação, resolve isso aí. Ela culpa Deus também, né? Porque ela fala só a situação, né, que Deus me coloca, né? Como foi colocado aqui no desespero, naquela situação de Sarai, ela vai, porque não podia gerar filhos, ela toma uma decisão precipitada, foi dito aqui, e realmente foi uma decisão precipitada, não esperou a promessa do Senhor, né? Sabe aquela ansiedade que muitas vezes bate no ser humano, quando algo, né, está para esperar e a gente quer queimar etapas, ou tentar, né, encurtar o tempo, essas coisas nunca funcionam bem, pelo menos para mim nunca funcionou. Então o ideal é a gente aguardar as promessas do Senhor. Pode demorar, mas espere. Se Ele prometeu, Ele não vai falhar. Mas a precipitação, a imprudência, a interferência nos projetos de Deus traz consequências ruins, e não foi diferente nesse lar. E aí Sarai chega para Abraão, faz como você quiser, né? A decisão não foi sua, faz, eu autorizo. Ele, como líder responsável, né, do seu lar, e sob a administração de várias famílias, ele precisava se posicionar também. Então, até que nesse momento Sarai agiu prudentemente. Vou falar com o líder aqui, né, meu esposo, o chefe, né, tribal não, mas do clã, e ele prontamente faz o que você achar por bem. E ela falou assim, então, vai embora, tá? E não quero mais você aqui. Você me desrespeitou, né? Ficou soberba, vaidosa, só porque pode gerar filho e eu não, porque o Senhor fechou a minha madre, né? O Senhor impediu que eu gerasse filhos, então cai fora. Isso não agradou a Abraão, mas estava dentro da lei, o Código Hammurabi permitia, então se está dentro da lei, tudo bem, então pode mandar ela embora. Foi. E a gente vai ver que ela vai, chora, e uma coisa interessante que você percebe na Bíblia, e a gente, quando estuda teologia, a gente conhece um termo chamado teofania. O que é teofania? É a manifestação física de Deus. E no texto vocês vão encontrar a expressão anjo do Senhor. Anjo do Senhor, quando você encontra na Bíblia, geralmente está se referindo, e vou dizer assim, sempre, né, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado. Então, no momento de aflição, seja lá quem for, não importa quem seja, está desesperado, desesperançoso, desapontado com a vida ou com pessoas, chama o Senhor, clama ao Senhor,
Ele vai te ouvir. Quantas pessoas nós temos dito assim, quando falam, olha, o pastor ora por mim. Meu irmão, põe seu rosto no chão, clama a Deus por misericórdia, Ele vai te ouvir. Ou só ouve o pastor? Né? Não só ouve o pastor, qualquer um que clamar ao Senhor, Ele responde. E aqui, a escrava, né, que havia desprezado a sua senhora, está no desespero no deserto. E errante. Né? Errante porque, e agora? O que eu faço da vida? Grávida no deserto, imagine grávida no deserto. Né? Qualquer pessoa, né, que passasse iria socorrer. Não, senhora, vem cá, o que houve? Né? Você precisa ir para uma maternidade, fazer, né, um pré-natal? Não fica aí não. Deserto não é lugar para uma mulher grávida, sozinha. Então veja que injustiça, né? Cometida por quem? Uma família que é referência para nós na Bíblia, né? A família do pai da fé. Mas veja, por mais que cometamos erros, né? O Senhor está disposto sempre a dar uma segunda chance. E o Senhor aparece para Agar. Por que está chorando? O que está vendo? Veja a orientação que o Senhor nos dá. É à luz da orientação da Agar. Olha, volta para a tua serva, se arrependa, peça perdão a ela. Você errou com ela. Mas espera aí, pastor, mas olha só, o erro foi de Sarai. Mas olha a orientação do Senhor. Você cometeu um erro. Você tem uma líder, você tem uma senhora, você foi desrespeitosa com ela. Vai lá, peça perdão. Mas será que ela vai me aceitar? Bem, é o Senhor que está mandando, né? Então, se Ele está mandando, faça. Ela foi e foi recebida. Feliz da vida, a paz voltou. Por quanto tempo, irmãos? Por quanto tempo essa paz vai permanecer? Não por muito tempo, né? Estamos falando de ser humano. E a partir do verso 4 até o verso 18, nós vamos perceber aí, então, na leitura, a interferência de Deus, quer dizer, a interferência do ser humano nos planos de Deus. Mas Deus, ele é um Deus misericordioso e gracioso. Ele tanto abençoa aquele que o teme, como abençoa também aquele que o despreza. Pastor? Bem, o Salmo 37 diz bem isso, né? Ele fala assim, olha, não se indigne por aqueles que prosperem seu caminho, né? Porque cedo serão ceifados e murcharão como a erva. Então, o fato de uma pessoa estar bem sucedida na vida não significa que ela tem as promessas de salvação de Deus. Né? Pregamos no domingo passado sobre um paralítico que foi curado de 38 anos, né? Acamado, paralisado ali, diante de um poço, reclamando das pessoas, não reconhece Jesus como aquele que o curou, foi curado, mas não foi salvo, e este homem estava no templo. Quando Jesus se identifica para ele, ele vai dizer aos judeus, está lá no templo, pode perseguir ele, e a partir daí os judeus começam a perseguir Jesus para matar. Então você vê só, aí você, pastor, no lugar dele eu nem curava, no lugar de Jesus eu nem curava esse cara, afogava ele ali no tanque de Betesda, né? Mas estamos falando de Jesus, que independente, né, se você crê nele ou não, ele pode te curar. Curou os 10 leprosos, e só um voltou para agradecer e foi salvo. O único que salvo foi salvo. Então fala assim, o Senhor tem me abençoado, mas você é um salvo? Bem, se você é um salvo, você então foi presenteado com Deus, pelas bênçãos e pela salvação. Mas se não é salvo, você tem só as bênçãos, enquanto você viver aqui, para você viver, para abençoar vidas. Eu conheci um empresário que quando eu falei para ele que, olha, você precisa confiar mais em Deus, aí ele falou assim, mas Deus tem me abençoado, olha o meu patrimônio. Ele tinha shopping, um monte de bens. Aí eu falei assim, não, peraí, você está confundindo as coisas. Deus não tem me abençoado não? Quantos funcionários você tem? Tantos. Falei, pois é, tu acha que Deus está pensando só em você ou está pensando nos seus funcionários também? Então, os seus funcionários são sustentados pelo recurso que você proporciona. Então, Deus não está sendo favorável só contigo, está sendo favorável com seus funcionários, muitos deles são servos de Deus. Aí ele ficou assim, é sim, você precisa entregar sua vida a Jesus. Graças a Deus, em um certo momento, ele entregou a vida a Jesus. Então, hoje ele é abençoado 2 vezes, né? Tem bens e tem a salvação em Cristo, né? Então, assim, as pessoas confundem muito o Senhor. Nós devemos buscar o Senhor não pelas bênçãos que Ele pode oferecer, mas por quem Ele é, não é mesmo? Então, Ele é o Senhor da bênção. Então, não podemos ter interesse nas bênçãos dEle, você tem que ter interesse nele, porque a vida eterna está nele, não é mesmo? Então, devemos nos apegar ao Senhor.
Mas interessante nessa personagem, H, é que ela ouviu o Senhor e foi obediente. Ela poderia ter colocado várias desculpas para não retornar para a casa do seu senhor, para não se humilhar diante da sua senhora. Mas a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado, né? Este é o princípio bíblico. E ela então voltou e foi recebida por Abraão. Vida segue, estava tudo muito bem, até Ismael nascer. Ismael nasceu e aí surgiu um outro problema. Mas no mesmo tempo que Ismael nasce, quando ele chega na adolescência, também nasce seu irmãozinho. Agora sim, filho de Abraão, porque o Senhor mudou o seu nome, agora pai de multidão, porque o Senhor faz novamente a promessa a Abraão, e Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, Sara vai engravidar e vai dar à luz um filho e vai colocar o nome dele de Ismael. Perdão, Isaac. Ismael não, Isaac. Ismael já era adolescente. Muito bem, família feliz. Ismael, 13 anos aproximadamente, brincando com Isaac. Sara observa e vê o menino caçoando de Isaac. Ismael caçoando de Isaac. Por que ele aprendeu isso, né? É natureza ruim nossa, né? Sara não gostou daquilo. E falou assim: agora vou apelar para a lei novamente, né? Que a lei me permite. Você está bulindo o meu filho, você está arrumando confusão com o meu filhinho. Interessante que um pouquinho antes, Isaac estava com 8 aninhos, e um aspecto que eu estou querendo chamar aqui a atenção de vocês, é que Isaac estava com 8 anos, Abraão faz uma festa, né? Circuncida os meninos, né? Nas suas idades, e faz uma festa para Isaac. Houve uma festa para Ismael? Não, né? Estranho, né? É muito estranho. Essa questão de discriminar um ou outro, né? Então, essa diferença no tratamento, isso é muito ruim no meio do povo de Deus. E mais uma vez a família do servo do Senhor está atravessando um problema sério. Essa discriminação vai trazer um desentendimento entre essas duas mamães, que agora estão concorrendo, né? Antes uma era humilhada porque era estéril, mas agora deu à luz e agora há concorrência. A Sara toma uma atitude. Eu vejo como injustiça que botar uma mulher para fora de casa com uma criança, adolescente, não é uma coisa certa. Eu acho isso injusto. Mas a lei permite. E novamente eu vejo aqui mais um aspecto da manifestação de Deus, teofania. Mais uma vez o Senhor aparece. Mas na primeira vez o Senhor não questiona as atitudes dos pais da fé. Ele não questiona. O Senhor não diz: poxa, Abraão fez errado, Abraão não podia fazer isso. Nós temos que colher as consequências das nossas decisões. E talvez as pessoas não percebam isso. Eu vejo que muitas pessoas estão sofrendo sem atinar para isso, sem colocar sentido nisso. Nós sofremos por consequências das nossas decisões, não é culpa de Deus. Ele estará sempre ao nosso lado para nos socorrer, nos ajudar, estender sua mão de poder. Mas veja, isso não vai eximir-nos das responsabilidades, das consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós precisamos entender isso. Abraão, apesar de ter sido o pai da fé, ele cometeu muitos erros, inclusive mentiu. Isso não foi bom, não agradou a Deus. Mas você não vê o Senhor reprovando Abraão, que é isso e tal, mas mantendo ali a sua promessa. O que Deus prometeu, que ele seria pai de uma grande nação. E isso vai acontecer, embora a paciência no início lá da Sara e a precipitação com a sua serva Agar, e agora novamente um desentendimento entre essas duas mulheres e mães, e agora novamente uma injustiça, põe a mulher para fora com o adolescente para o deserto. Interessante que você vai lá no capítulo 21 de Gênesis. Eu não vou citar o texto porque vocês leram ali bastante, mas como eu disse, vocês precisam estar lendo a Bíblia para compreendê-la e colocar em prática, né, trazer essas lições para o nosso contexto, sem trazer as influências culturais, né? Porque muitas pessoas confundem usos e costumes, né, cultura, com princípios doutrinários, e nós cristãos precisamos estar atentos a isso. Por isso a escola bíblica dinâmica, ou dominical, como você queira, né? Essa é a maior escola do mundo,
né, tem feito com que servos do Senhor se levante para testemunhar com autoridade, como a igreja primitiva falou, né, com intrepidez, com coragem, pregar o evangelho, porque tem base, tem conhecimento bíblico, e não vai ficar falando asneiras por aí, iludindo pessoas e criando falsificação de fé. Então, veja que Agar então é expulsa ali da casa, mas Abraão ficou dessa vez ressentido. E ele faz uma oração, ele pede a Deus, Senhor, porque o Senhor faz novamente, repete as promessas a Abraão, e diz para Abraão, olha, você será pai de uma grande nação, eu farei de ti uma multidão. E Abraão fala, mas Senhor, e meu filho Ismael, e meu filho Ismael? Então você vê que ele não estava concordando com aquilo, mas talvez não quisesse um conflito no seu relacionamento com a sua esposa. E é uma situação muito complicada, né? Um lar vivendo uma experiência dessa não foi uma experiência legal. E mais uma vez, teofania, ou seja, manifestação de Deus, e Agar sai para o deserto. Abraão, com aquele zelo, ele coloca sobre o ombro dela um cântaro com água, coloca pão, ou seja, preparou uma cesta básica, vamos dizer assim, temporariamente um auxílio, né, para ela. Falou assim, olha, você vai caminhar aí pelo deserto, até encontrar um local para que você possa se instalar, né, longe daqui, mas você vai com um auxílio família, um auxílio alimentação, para você se segurar aí por um tempo, né? Então, com o coração partido, ele ora ao Senhor, né, porque o Senhor confirma as suas bênçãos na vida de Isaac, e ele ora por Ismael, e isso está lá no capítulo 21, do verso 8 ao verso 21, e é interessante que o Senhor fala algo assim, extraordinário, mostrando o caráter de Deus. O Senhor não interfere. É interessante, no relacionamento de Deus conosco, ele poderia dizer assim, não, Abraão, não faz isso não, você é o homem de casa, é o chefe do lar, não, fala para tua esposa, não vai ser assim não, tu não pode fazer isso não, e tal. Mas o Senhor não faz isso. Por quê? Porque nós temos que colher as consequências dos nossos erros, entende? Deus não pode ser aquele pai super protetor, que o filho, se espirrar, está levando o médico, se cair, aliás, nem permite que o filho caia, né? Já logo segura para o filho não tombar, né? Agasalha o filho até em dia ensolarado, para nenhum vento, né, vir, mudança de tempo, não prejudicar o filho. Deus não é assim. Nós somos criados livres, e a gente vai perceber isso. Deus quer que sejamos livres, mas não assim, autossuficientes, independente dele. Ao contrário, né? Ele inclusive afirma no Novo Testamento, sem mim nada. E nada é o quê? Nada é nada, você não pode fazer nada sem o Senhor. Mas quantas vezes temos feito muitas coisas sem pedir o consentimento de Deus, sem chamá-lo para partilhar e opinar nas nossas decisões, e aí as coisas dão errado, às vezes dá certo, pela misericórdia e graça dele, mas quando dá errado a gente fica, ai meu Deus, por que isso, Senhor? Deus não gosta mais de mim, aí abandona a igreja, e, sabe, meu Deus, ser humano é difícil, né? É muito difícil, só Deus mesmo para entender o ser humano. Mas aqui eu percebo que o Senhor, apesar de estar ali presente, ele não interfere naquela cultura, ele não contraria a lei de Talião, né? A lei dos Amurates, ele não contraria, não vai dizer assim, está tudo errado essas leis aí, né? Fizeram e é muito injusta essa lei, dente por dente, olho por olho, que é a lei de Talião, né? Que na verdade dente por dente, olho por olho não é a lei, né? É lei de Talião. Mas aí, veja só, o Senhor encontra Agar, vai ao encontro dela, por que está chorando? E é interessante esse episódio, porque ela percebe que naquela caminhada no deserto, eu imagino, sol de 40 graus na sombra, o garoto já estava cansado, e ela percebendo que ele já estava quase desfalecendo, que imagine, caminhar, carregando, né, todo aquele aparato, né, comida, cântaro d'água, aquilo deve ter esgotado ambos, né, e ele talvez menor, né, adolescente, ela pega, faz o seguinte, leva ele até debaixo de uma árvore, deita aí meu filho, deita aí, sabendo que vai morrer daqui a pouquinho, então vou me afastar para não ver meu filho morrer. Imagine o coração desta mulher, né? Tenta imaginar,
a dor que ela estava sentindo, por situações que foi criada pela Sara, tá? E ela, sem sabedoria, agiu de uma forma desonesta, injusta com a sua senhora. Se ela reconhecesse o senhorio da Sara e até dissesse, não, minha senhora, não, isso não, confia nas promessas do Senhor, de repente podia ter havido um desentendimento, né? E a história não terminaria como a gente conhece. Mas tem que haver pontos negativos na Bíblia, né? Negativos, não por parte de Deus, mas por parte do ser humano, erros humanos, para que a gente evite essas coisas, né? Porque essas coisas são contadas na Bíblia para serem evitadas, não é para ser imitada, não, para evitar esses tipos de erros, né? Embora tem pessoas reproduzindo esses mesmos erros. Mas veja, Abraão ora, despede sua escrava, ela sai desesperada, errante novamente, porque eu vou para onde, né? Coloca o filho debaixo de uma árvore, se afasta de forma que ela pudesse ver ele dando os seus últimos suspiros e fica ali chorando, soluçando copiosamente. Novamente, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ele falou isso para Jeremias, né? Tá, Jeremias 33:3. Mas, como ele fala uma coisa só para toda a eternidade, né? Porque a palavra dele não muda, nós podemos aplicar isso na nossa vida, e nesse caso, né? A gente vê que a Agar recebeu essas promessas, né? Porque naquele choro, naquele pranto, ela deve ter clamado muito pelo Senhor. E até porque ela reconhece quem é o Senhor. Isso é interessante. Apesar de escrava, apesar de agir errado, né, de ter se envaidecido, sofrido consequências, está agora cuidando de uma criança, cujo destino agora ela não sabe que fim vai ter, e nem o dela, mas ela acredita que ela pode se virar, mas aquele menino, o que vai acontecer com ele? Mas a história muda, e de todo ser humano, né? A história muda quando nós buscamos o Senhor e nos humilhamos diante dele. Então o Senhor aparece a ela, pergunta por que aquele desespero e faz uma promessa para ela. Essa promessa, inclusive, está registrada aqui, quando, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto, a partir do verso 15, no verso 21, diz o texto assim, no capítulo 21, verso 15: tendo-se acabado a água do odres, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, que com certeza estava clamando, né, chorando, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Como se Deus não soubesse, né? E às vezes eu pergunto, por que Deus faz essas perguntas, né? Se Ele sabe, por quê? Bem, Ele quer abrir um diálogo conosco, né? E você não vai ver nenhum servo falar assim, tu sabe por que está me perguntando, né? Isso seria uma afronta para o Senhor, né? Mas Ele quer que a gente abra o coração para Ele. Então Ele inicia o diálogo. O que está vendo contigo? Me conta, né? A gente vê isso em vários personagens bíblicos, né? Inclusive em Elias, aquele profeta lá de Tisbete. Então, o Senhor vai para Agar e diz, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aí você vê a misericórdia de Deus, né? A aliança que Deus fez foi com Isaac, e isso ele vai reforçar junto a Abraão. Ele vai dizer para Abraão, quando Abraão fala, mas Senhor, e Ismael foi embora. Não, olha, a minha aliança é com Isaac, tá? Mas Ismael vai ser abençoado sim, eu farei dele uma grande nação. E será que o Senhor fez mesmo? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos ver então? Porque o Senhor não falha a sua promessa, né? Ele é um Deus de palavra, enquanto nós, nem conta, tá? Então vamos lá. Aí ela abriu os olhos, né? Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o seu odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã,
e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, da mesma nacionalidade dela, né? E uma coisa interessante, inclusive aqui o Senhor vai usar uma expressão para com Agar, que talvez a gente achasse assim, poxa, não foi assim um tanto desrespeitoso a forma com que o Senhor falou com Agar, porque o Senhor, nessa segunda vez que ele aparece, ele fala para Agar assim, olha, não fica com medo não, seu filho, né, também vou fazer de você uma grande nação, o seu filho vai ser um jumento selvagem. Acho que qualquer mãe se ofenderia, né? O Senhor está me chamando de jumenta, né? Mãe de um jumento selvagem. Mas a gente tem que entender o contexto, né? Essa é uma expressão idiomática. O que o Senhor está querendo dizer, né, com essas palavras, jumento, né? Por que jumento? Qual o significado? O que a Agar entendeu com essa expressão do Senhor chamando o seu filho de jumento, né? Fala assim, ó, ele vai ser forte, né? Vai ser um guerreiro, um homem forte e selvagem. Ele vai ser livre, né? Porque a gente sabe que os animais selvagens são animais livres, estão aí na selva, não estão sob os cuidados de ninguém, compreende? Então, o que o Senhor estava dizendo para ela é isso, olha, sua descendência, através desse jumento selvagem aí, vai ser uma descendência livre, vai ser uma descendência forte, guerreira, e a gente tem hoje o mundo árabe, a gente entende que os árabes são descendentes de Ismael. Agora uma coisa interessante, esse povo vive numa briga até hoje, briga de família, dura quanto tempo? Irmãos, só Deus para ter misericórdia, briga de família, você quer ver uma confusão que demora bastante a terminar? Quando brigam os vizinhos, né, você pode ter certeza, se um não matar o outro logo no mesmo dia, na semana seguinte está todo mundo de boa, mas uma briga entre família, na parentela, dentro do lar, vai durar muito, se não terminar em divórcio, se não terminar em pancadaria, cada um seguindo o seu rumo, tá, e desprezando ali os responsáveis, né, descumprindo a ordem do Senhor de honrar pai e mãe, de viver em paz, se for possível, com todos os homens. Então a gente vê que briga de família é uma briga que dura muito. Tanto os descendentes de Ismael, quanto os descendentes de Isaac, eles são irmãos. Eles têm os mesmos pais, tá? Aliás, mesmo pai, mesma mãe não, mesmo pai, Abraão. Interessante que até Maomé, o profeta, ele também se diz descendente de Abraão, né? Sendo que o seu Deus é Alá. E o povo muçulmano tem Maomé como profeta e Deus como Alá. E são descendentes de Abraão. Veja que história, né? E para você compreender essa história, né, que nós vivemos, no nosso contexto, é necessário que você mergulhe no conhecimento da palavra de Deus para você compreender e até entender aonde isso vai chegar, tá? Porque como briga entre família é uma briga que dura muito, você acha que essa confusão toda que nós estamos vivendo no mundo todo vai terminar quando? Bem, se você ler Apocalipse, você vai ver como vai terminar essa história, né? Então, assim, nenhum cristão que é zeloso pelo conhecimento da palavra de Deus fica sem entender, né, o que está acontecendo no mundo e como essa situação toda termina. A gente sabe como vai terminar. E a gente confia no Senhor, porque foi uma promessa feita também para nós. Hoje nós somos descendentes de Abraão pela fé, né? Não descendente de sanguíneo, né? Descendência sanguínea, não. Pela fé, porque da mesma forma que Abraão confiou de uma forma irrestrita ao Senhor, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança total no Senhor. Pelo menos a Bíblia exige isso de nós, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não confiarmos no Senhor, não vamos habitar com o Senhor na eternidade. Então é necessário que a gente confie no Senhor. Hoje nós percebemos que esses povos são povos que fizeram parte da história bíblica, mas hoje eles não conhecem Jesus. Eles precisam ter uma experiência com Jesus. Eles ainda são muitos no meio desse povo, dessas duas gerações, né? Muitos ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Interessante que foi nesse mundo, né? Foi lá no passado, neste mundo, que essa linda história bíblica começou. E, no entanto, né, eles não mantiveram firme nessas promessas, não se mantiveram atentos a esse compromisso com Deus.
E o mesmo Deus que apareceu a esses personagens bíblicos, hoje interage conosco, quer interagir conosco, quer que participemos, né, dele toda a nossa vida, que o convidamos a ser Senhor de nossa vida, que venha interferir em nossa vida, e precisa interferir, embora ele respeite o nosso estilo de vida, respeita as nossas leis, né, respeita porque ele nos deu essa liberdade, embora... Se nós não observarmos os preceitos éticos, morais e espirituais contidos nas Sagradas Escrituras, vamos colher as consequências disso. E é interessante nós observarmos o nosso Deus em toda essa manifestação teofânica, que Deus, ele quer estar conosco, sabe? A diferença do nosso Deus para os deuses que o mundo aí, né, serve, é que o nosso Deus é um Deus que vem ao nosso encontro. Enquanto os deuses pagãos, né, são buscados por seus fiéis, né, e esses fiéis vivem numa solidão, num vazio muito grande, porque são falsos deuses. Mas o nosso Deus é diferente, porque é o Deus criador, é o Deus eterno, é o Deus que em toda a história bíblica vem ao nosso encontro, quer interagir em nossa vida, quer nos orientar, mas infelizmente o ser humano ainda se coloca numa condição de rebeldia para com Deus, e nós estamos colhendo as consequências da nossa rebeldia. O Senhor não nos abandonou, Ele não está no céu apático, indiferente aos nossos problemas aqui não. Tanto que nós vimos nessa história, contada de uma forma rápida, nós vimos que Ele está abençoando o seu povo, está sempre interferindo na história, na nossa história, mas interferindo para abençoar-nos e não para amaldiçoar-nos. E olha, se Deus não fizesse isso, e é por isso que nós entendemos que misericórdia é a causa de nós não sermos destruídos. Se Deus nos deixarmos por conta própria, é interessante que aos profetas o Senhor falou assim: Israel é casa rebelde, é deixá-los. E quando Deus fez isso, fez com o coração entristecido. E as consequências foi Israel sendo levado para o cativeiro, sendo desbaratado, destruído. E quando nós desprezamos as palavras do Senhor, quando nós deixamos de ouvir os seus sábios conselhos, nós estamos caminhando para a destruição. E Ele quer interagir em nossa vida, Ele quer ser Senhor do nosso coração. Por isso temos que permitir Deus agir em nós e através de nós, para que outras pessoas sejam alcançadas. Como nós vamos ganhar o mundo se Deus não está exercendo influência, se o Espírito de Deus não está confluindo com o nosso espírito? Como nós vamos agir? Então eu sei que muitos crentes estão ávidos de ganhar almas para Cristo, mas querem ganhar almas para Cristo da sua maneira, do seu jeito. O Evangelho é tão precioso, mas ele é eficaz, e foi pregado no passado, e é mantido até hoje. Deus não vai, como muitos dizem, né, que a Bíblia precisa ser atualizada. Deus não vai atualizar seus planos, suas promessas, porque caducaram ao longo do tempo. Não, não, de maneira nenhuma. O que Ele prometeu lá no passado, Ele vai manter firme, vai manter a sua palavra. E olha, se o ser humano mantiver a sua atitude em rebeldia para com Deus, porque pecado é rebelião contra Deus, e se a humanidade, se nossa sociedade se mantiver nessa rebelião contra Deus, podemos esperar uma consequência muito ruim para a nossa vida. Podemos esperar conflitos que vão durar muito e que vai terminar na perdição de muitas almas. Mas olha, Deus quer levantar um povo santo e separou ali Abraão, apesar de homem, né? Abraão foi aquele que procurou obedecer ao Senhor. Nós vimos que ele foi colocado pelo próprio Deus como exemplo para nós. Esse pai de multidão, essa multidão também está contando conosco, entendendo que não somos descendentes de Abraão, nós somos descendentes de Cristo, porque somos uma geração separada por Jesus. Fazemos parte de uma nova aliança, de uma nova promessa, onde aqueles que fazem parte dessa geração fizeram parte não através de uma relação sanguínea, mas de uma relação íntima pela fé no Senhor Jesus Cristo. Foi o que eu quis deixar com vocês a respeito, do meu ponto de vista, a respeito dessa personagem bíblica chamada Agar. E que Deus abençoe a todos.
Eu quero convidá-los a se colocar de pé, nós vamos estar orando.